Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Eu sou o Alas Oliveira e a partir desse momento você fica com o quadro Fica a Dica. Mas antes de nós irmos ao tema e o assunto desta semana, deixa rolar a vinheta. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, a todos vocês a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estaremos entrando no tema do Fica a Dica de hoje, que é: não só eram 12 os discípulos de Jesus, e nem todos os apóstolos do Novo Testamento foram discípulos e apóstolos de Jesus. Meus queridos, em primeiro lugar, já que o tema do Fica a Dica de hoje fala sobre discípulos e apóstolos, talvez você não saiba o que significa. Palavras que são bastante usadas pelas igrejas, principalmente evangélicas, protestantes. Não só, mas também católica. E se você não sabe, a primeira dica hoje é: discípulo significa seguidores. Então, todas as vezes que nós nos reportamos ao Novo Testamento e citamos, por exemplo, os discípulos de Jesus como os 12, como também discípulos que outras pessoas tiveram na história bíblica do Novo Testamento, estamos se referindo a pessoas que seguiam a alguém ou a outras pessoas, ou mais de uma pessoa, né? E a segunda dica de hoje é apóstolo. Se você não sabe o que significa, todas as vezes que falamos apóstolos, no contexto aqui do Novo Testamento, não só nos dias de Jesus, mas depois, pois existiu o apóstolo depois de Jesus ter ascendido aos céus, está se referindo a alguém que é enviado. Então há uma diferença muito importante. Há muitas pessoas nas igrejas evangélicas que confundem, e pessoas que, mesmo não sendo crentes, acabam se confundindo. Apóstolo e discípulo é a mesma coisa? Bom, todo apóstolo pode ser discípulo, né? Todo apóstolo pode ser discípulo, ou foi discípulo, né? E muita gente às vezes se bagunça um pouco em fazer essa separação, e é importante. Nós vamos analisar aqui que, por exemplo, os 12 discípulos de Jesus, eles também foram os conhecidos 12 apóstolos. Então, se referindo a eles, não há erro algum chamarmos todos os 12 de discípulos, como também de apóstolos. Nenhuma das duas palavras ou nenhum dos dois termos usados em relação aos 12 está incorreto, está coerente. Por quê? Porque primeiro eles foram discípulos. Foram discípulos. Até que eles são enviados. Aí entra o quê? O apostolado deles. Quando eles são enviados por Jesus. E aí aqui eu não falo daquela ocasião do envio, por exemplo, dos 70. Mas na parte que logo iremos ler no último capítulo de Marcos, né, por exemplo. Mas, irmãos, meus queridos amigos, a primeira parte do tema do Fica a Dica hoje é que não só foram esses 12 discípulos e apóstolos que Jesus tinha, né? Não só foram eles, os 12, não só foram os 12 discípulos de Jesus, aqui diz, não só eram 12 os discípulos de Jesus. E de fato não é. Quem ensina desta forma está ensinando corretamente. Se você pensava desta forma, o Fica a Dica de hoje te leva a entender a coisa como deve ser entendida. Então, por exemplo, os 70
que a Bíblia fala que Jesus enviou de dois em dois para se espalhar, levando o evangelho, eles são chamados de discípulos e eram discípulos de Jesus, não os 12, mas eram seguidores. Discípulos é seguidores. E podem até ser considerados apóstolos. Só que para um determinado momento, se for comparar com os 12 discípulos e apóstolos que eram, ou que passaram a ser, né, como João, Mateus, né, Judas, né, não só o Judas Iscariotes a princípio, mas também o Judas Tadeu, irmão de Jesus e de Tiago, por exemplo. Então, os 70, por exemplo, também foram discípulos de Jesus, e por que não dizer foram apóstolos, mas não estiveram em uma atividade permanente e significativa, com ênfase, como tiveram os 12, né? Como teve João, Pedro, Mateus, né? Judas Iscariote, Judas Tadeu. Então há uma diferença. É claro que a gente sempre se volta aos 12, que eram discípulos e apóstolos, pois no primeiro momento estiveram na condição de discípulos, e de forma mais precisa vão assumir a atividade de apóstolos após a ascensão de Jesus, exceto Judas, o traidor, pois esse já estava morto depois da traição. Mas a gente está aprendendo o quê? Que não só existiram eles como os discípulos, né? Existiam muitos seguidores de Jesus, inclusive os 70 que foram enviados eram discípulos e por um momento exerceram a atividade de apóstolos. Então eles também podem ser chamados de discípulos, 70 e apóstolos, né? Sem nenhum problema. E é a dica aqui hoje para você que pensava que só os 12 eram os discípulos que existiam, que acompanhavam Jesus. E só os 12 podem ser chamados de apóstolos, de forma alguma. Então aí, na segunda parte do tema do Fica a Dica, eu coloquei aqui que nem todos os apóstolos do Novo Testamento foram discípulos e apóstolos de Jesus, nem todos. E a gente vai ver no decorrer aqui. Mas seguindo o roteiro que eu preparei, outros discípulos de Jesus, como eu já falei, os 70, podem ser considerados discípulos e apóstolos, eles também devem ser incluídos neste rol, ainda que por um momento. E assim a gente deve colocar, os 70 foram discípulos por um momento, como também apóstolos, pois foram enviados. E apóstolo significa alguém que é enviado, e discípulo é alguém que segue a outro. E no caso, os 70 seguiam Jesus e os 70 foram enviados por Jesus. Só frisando bem claramente isso aí para você entender. E a respeito dos 70, nos escreve o doutor Lucas em seu Evangelho, capítulo de número 6, do versículo 12 ao 16. Muito importante ler aqui, que diz assim, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, vejam bem, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, dando um ponto aqui, o próprio Jesus é quem nomeou os seus seguidores de discípulos e de apóstolos, pois estas duas atividades foram exercidas e são distintas uma da outra, né? Aí aqui o 14 diz, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O que eu acabei de ler aqui, meus queridos irmãos e amigos, é a parte da escolha dos 12 que exerceram a atividade como discípulos e apóstolos de Jesus. Eu acabei de citar os nomes de todos eles. É claro que os mais evidentes são João, né? O discípulo amado de Jesus, foi Pedro, foi o Judas Iscariotes, né? Foi o Judas, irmão de Tiago, né? O próprio
Tiago e o próprio Simão Pedro, mas foram 12 no total. E a leitura que eu fiz questão de ler aqui. Então, esses 12, eles foram discípulos de Jesus e apóstolos antes de ascender aos céus, né? Esses 12 foram discípulos de Jesus e apóstolos antes do mesmo ascender aos céus. E até depois, por exemplo, dos 12, quando eles vão exercer essa atividade apostólica, inclusive já nos dias da igreja primitiva, a igreja do primeiro século depois de Cristo, chamado ali o século da era cristã, né? Então, esses exerceram desta forma. Eu vou ler aqui um texto importante em Lucas, quer dizer, Lucas 6:2-16, eu já fiz a leitura, que é tratando quem eram os 12, e que esses eram discípulos e apóstolos, pois assim Jesus os nomeou. Mas, voltando à questão dos 70, que podem ser considerados discípulos e apóstolos por um momento, quando foram enviados a evangelizar, a pregar. E Lucas também fala isso em seu livro, no capítulo 10, versículo 11, a respeito desse grupo. E, inclusive, apenas Lucas fala sobre os 70, né? Com essa precisão. Lucas 10, versículo 11 diz: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, depois dos 12. Então veja que, além dos 12, que exerceram ali também, quando Jesus os chamou e os enviou, e apóstolo enviado, já exerceram ali uma atividade de apóstolo, ele veio chamar outros discípulos seus. Como eu disse, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então está aí claramente o texto que nos faz entender que os 70, dentre os 70 não havia discípulos e apóstolos ali dos 12. Mas ambos os grupos, os dos 12 e os dos 70, exerceram nesse contexto aqui, a atividade de discípulo e apóstolo, pois todos os dois grupos eram discípulos e todos os dois grupos eram apóstolos, pois exerceram a atividade ao ser enviado, exerceram a atividade de evangelização. Volto a dizer, com a diferença dos 12 para os 70, pois os 70 não tiveram, a partir dali, o protagonismo que os 12 tiveram ao longo do período do ministério de Jesus, após ele ascender aos céus, pois os 12 continuaram, exceto Judas, que vai ser substituído lá na frente, mas os 12 continuaram a exercer a atividade apostólica na pregação do evangelho nos dias da igreja primitiva. Os irmãos entenderam aí. Vejam bem agora. Aqui agora na parte da segunda parte do tema, que eu abordei que nem todos os apóstolos do Novo Testamento foram discípulos e apóstolos de Jesus. Por quê? Porque temos uma exceção aí. Qual seja o apóstolo Paulo, né? Considerado o último apóstolo do Novo Testamento. E até um dos 12, né? Na concepção de muitos estudiosos da Bíblia. Para uns, Paulo é o último apóstolo. Para outros, ele é o verdadeiro substituto do traidor Judas Iscariotes. Para muitos, não foi Matias, que foi aprovado por votação pelos 11 que ficaram dos apóstolos e o escolheram. Então, como já vimos aí, há essas visões dos estudiosos da Bíblia em relação a Paulo. Para uns, Paulo foi o último apóstolo,
sendo esse apóstolo dos gentios, né? Voltado às pessoas que não estavam no projeto original de salvação, que eram os judeus, o seu próprio povo. Apesar de ser um judeu, este foi o apóstolo que liderou a salvação, que levou a salvação de forma contundente junto aos seus cooperadores, companheiros, a todos os gentios, né? Pessoas não judias. Mas é interessante ainda, antes de falarmos ainda um pouquinho sobre Paulo, voltar um pouco a respeito dos 12, pois uma coisa chega a outra. Foram os 12 apóstolos de Jesus os mesmos após a sua ascensão. Se alguém tem aí uma dúvida em perguntar, os 12 discípulos que nós lemos aqui há pouco, em Lucas 6, do 12 ao 16, aqueles mesmos 12 discípulos e apóstolos permaneceram até depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus? Sim, permaneceu. Esses, inclusive, permaneceu até os dias da igreja, do primeiro século da chamada era cristã. Só que, exceto um. Então, dos 12 originais, um fica pelo caminho e morre e toma a direção do inferno, que foi Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E contundentemente falando, apesar das visões que muitos estudiosos da Bíblia têm, a Bíblia não dá respaldo de que Paulo foi o substituto de Judas Iscariotes, de forma alguma. Não há entrada alguma que alguém possa se afundar ali e dizer isso, pois o texto é bem claro quando, por sorte, em votação, a sorte caiu. Havia 2 candidatos para ser escolhido como substituto entre os 11 que ali estavam para substituir o apóstolo morto Judas Iscariotes, o traidor. E os candidatos eram o José, chamado Barsabás, e o Matias. E quem liderou, inclusive, a nomeação e quem trouxe a necessidade de um substituto foi o próprio chamado, o apóstolo líder, que era Simão Pedro. E Pedro ele vai dizer que havia necessidade de um substituto, pois era necessário que permanecesse 12 testemunhas. Então, nesse caso, os 2 candidatos que estavam ali entre eles, dos 11 apóstolos, foram discípulos também de Jesus. Pois havia uma regra, pelas palavras de Pedro, que esta pessoa devia ter acompanhado Jesus desde o batismo no Jordão, por João Batista, o primo de Jesus, o profeta João Batista, considerado o último dos profetas, até o momento em que Jesus ele morre, ressuscita e ascende ao céu. Então Pedro falou, olha, é preciso fechar novamente o número dos 12. E nós vamos escolher, dentre os discípulos que acompanhou Jesus, ou seja, fora daqueles 12, temos aqui 2 candidatos que acompanhou Jesus desde lá. E é prova, testemunha ocular para contar às pessoas de tudo o que aconteceu com o mestre. Até porque quem iria assumir agora, no lugar de Judas Iscariotes, assumiria a condição de apóstolo. E esse, como enviado também, estaria a pregar a salvação às pessoas. Então, vamos ler o texto que fica melhor? Só o versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, ó. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, né? Houve uma votação. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Então, por mais que há argumentos, mas que não há fundamento bíblico, de que Paulo, de fato, é o verdadeiro, o que completou os 12,
a Bíblia não dá respaldo para isso, pois Paulo ele é um apóstolo posterior a Cristo. Paulo ele não conheceu a Jesus, ele não fez parte. E aqui entra a resposta à segunda parte do tema, que é: nem todos os apóstolos do Novo Testamento foram os discípulos e apóstolos de Jesus. E aí eu só cito um exemplo, que é o que a Bíblia traz, que é o caso de Paulo. Pois Paulo ele é posterior a Jesus. Ele não foi um dos discípulos, dos 12, e nem foi um dos 12 apóstolos. Ele é um 13º apóstolo, mas que também faz questão de dizer que foi escolhido por Deus para assumir esta função. E ele diz isso escrevendo aos Coríntios, que eram os irmãos da Grécia, uma das cidades gregas, a cidade de Coríntio. Ele escreve na sua primeira carta, ou epístola, como queira, Paulo escreve e diz o seguinte, ó, 1 Coríntios, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ele mesmo falando de si, olha, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo também faz questão de dizer que ele era um apóstolo. É óbvio, não era do grupo dos 12, apesar de ter estado convivido com apóstolos, convivido com esses mesmos apóstolos que acompanharam Jesus, os 12. Paulo teve contato com eles, inclusive. Mas ele sabe, mesmo sendo um 13º, fora daquele grupo que acompanhou Jesus, ele se considerava e de fato era um apóstolo. E é interessante que não há base, gente, para dizer que Paulo é o 12º apóstolo. Não há, porque as palavras de Pedro, quando faz aquela reunião com os 11 e traz os 2 candidatos a se tornar o 12º substituto de Judas, é muito claro. Teria que ser pessoas como os outros 11, que foram discípulos de Jesus, ou seja, que seguiam Jesus por onde ele andou, por onde ele viveu, a sua trajetória na terra desde o seu batismo até a sua ascensão. Então, não pode ser Paulo de forma alguma. Paulo é muito depois disso. Para fechar o nosso Fica a Dica de hoje, eu quero fechar dizendo o seguinte: há ainda quem vive por aí citando o evangelista e escritor do segundo livro sinótico do Novo Testamento, Marcos, ou João Marcos, há quem ainda vive colocando João Marcos como um discípulo de Jesus, né? E não é, né? Vive colocando Jesus ou João Marcos como discípulo de Jesus, e até tem pessoas que chamam o livro do apóstolo Marcos, e não é. Marcos foi apenas um escritor e chamado de evangelista, né? Ele é chamado inclusive de João Marcos porque João é o nome, como era costume, hebraico, e Marcos um nome romano, né? Ele, como eu já falei, escritor do segundo evangelho, que recebe também o seu nome, primo de Barnabé, Barnabé que foi companheiro do apóstolo Paulo e considerado, esse mesmo João Marcos é narrado como, pelas histórias, pelos estudiosos da Bíblia, como, e os pesquisadores, discípulo do apóstolo Pedro. Não é só por eles não, a própria Bíblia dá referência a respeito, né, disso. Esse João Marcos foi discipulado pelo apóstolo Pedro, mas também ele foi um cooperador dos demais apóstolos. Outra dica aqui, Lucas também não é apóstolo e nem foi discípulo de Jesus, né? Há quem vive falando, chamando Lucas de apóstolo ou do discípulo. O livro do apóstolo Lucas, isso está errado. A dica aqui é que Lucas foi apenas um escritor, não só do evangelho seu, mas também do livro do chamado livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Mas foi um homem muito importante. Ele não era judeu, apesar de que há visões na direção contrária, que ele seria um judeu, mas é uma unanimidade, quase que unânime, que Lucas era grego,
e médico por profissão, companheiro do apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo chamava de médico amado, né? Então, estou fechando aqui o Fica a Dica hoje. Você teve a oportunidade de entender que não só foram os 12 discípulos de Jesus, seus discípulos e apóstolos. Existiram outros, como deu exemplo dos 70. Como também aprendemos aqui no Fica a Dica, que nem todos os apóstolos do Novo Testamento foram apóstolos e discípulos de Jesus, porque há uma exceção, qual seja o apóstolo Paulo, que nem foi discípulo de Jesus e nem foi apóstolo de Jesus, dos 12 que se diga, mas foi apóstolo de Jesus posterior à sua ascensão, sendo ele o 13º apóstolo e o último narrado no Novo Testamento, este apóstolo dos gentios. A todos vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de todos vocês, de sua casa, de sua família. Peço que curta este vídeo, comente, compartilhe, mas não só estes, todos os demais vídeos nossos do canal. Nos ajude, você que tem me acompanhado, os meus vídeos, mas ainda não é inscrito. Se inscreve no meu canal. E aí eu peço não só a você, mas os que já são inscritos, que compartilhe o nosso canal, os nossos links, os nossos vídeos, com os amigos, com a família, irmãos de igrejas e pessoas de forma em geral. E Deus te recompensará grandemente e você estará sendo usado pelo Espírito Santo para permitir que esta voz, através de uma câmera, chegue a mais pessoas, a voz do Evangelho, a voz da Palavra de Deus. A todos vocês, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.